Pessoal, boa tarde a todos. São 2h30 agora, sejam todos muito bem-vindos. O nosso objetivo desse encontro é um debate, uma discussão técnica sobre o Atom, sobre o antigo Ica Atom. O estilo das falas será, como eu mandei no e-mail para todos ontem, no estilo Lightning Talkings, ou seja, falas curtas. Esta fala pode ser uma pergunta, essa fala pode ser um debate aberto de imediato, tentando já responder aquelas perguntas não, aqueles pontos que eu enviei no e-mail ontem, que muitos sugeriram, por que o Atom ainda não está difundido no Brasil, por que a gente não tem colaboração de desenvolvimento de código no Atom, questão de instalação, customização, deploy, suporte, migração, ou seja, as pautas serão definidas agora por vocês, todos têm liberdade total. É muito livre a participação aqui, eu acho que vocês levantam a mão e eu vou seguindo a inscrição de vocês, ou então se vocês quiserem colocar no chat, coloquem no chat, eu já passo a palavra, vocês fazem a fala e os colegas estão totalmente livres para seguirem o diálogo, o debate, sempre nessa ideia de falas curtas, para a gente poder ouvir todo mundo, certo? Então, vamos lá. Quem é o primeiro que se candidata? Quem é a primeira que se candidata? O pessoal está no chat aqui dando as boas tardes. Boa tarde para todo mundo. Quem se candidata a falar primeiro? O Amandi levantou a mão. Amandi, está com a palavra. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Daniel, eu estou com algumas questões com o Atom, né? Talvez sejam mais questionamentos do que, de fato, responder aquelas provocações que fizeste no e-mail, né? Primeiro, assim, no modelo AIS, a gente tem a premissa lá de, na conversão do CIP para o AIP, né? Gerar informação descritiva. E aí, assim, o sistema que a gente mais usa hoje, né, que seria o Arquivemática, ele não tem uma interface amigável para gerar informação descritiva. Ele tem um formulário lá meio porquinho, que usa uma descrição em Dublin Core, se eu não me engano, né? E o Atom é muito mais robusto para descrição, é extremamente mais robusto. Tem alguma pesquisa, assim, atual, que olha o Atom no contexto do contexto de admissão, saca? De gerar informação descritiva, jogar informação descritiva para a base do Arquivemática e uma cópia dessa informação descritiva para o WIPE, que vai ser armazenado? Né? Como é que é isso? E auxiliando a isso, né, sobre descrição, por que não a geração de metadados de pesquisa de negócio, né, que são aqueles usados em bases intermediárias, né, arquivos intermediários, que o cara procura metadados de negócio, número de demanda, número de benefício, e não Nobrad, por exemplo. Como é que está essa visão aí, né, nesse mundo RDC-ARC, contexto de admissão, geração de metadados descritivos, utilizando o Atom? Amandi, que ótimo. Já vou responder, mas lembre que a participação é de todos. Essa temática é discussão frequente nossa. Nós debatemos isso sistematicamente, a ideia de que nós possamos empacotar, fazer um pacote de submissão mais rico, e que esse pacote ele seja funcional, que não seja só de Dublin Core. Hoje nós fazemos um pacote com metadados ISAD e Nobrad, e inclusive com mais metadados do EARC Brasil, tá? Das classes do EARC Brasil. O que acontece é que o próprio RDC-ARC, o Arquivemática, ele não interpreta esses metadados. Só são funcionais para o Arquivemática os Dublin Core. Os outros metadados não quer dizer que o Arquivemática ponha fora. Não, ele empacota. Se vocês olharem o matches lá desse mesmo pacote que vocês fizeram, vocês vão encontrar lá na categoria Other, tá? Outros metadados. Esses metadados estarão lá arquivados. Qual é o problema? Não são funcionais. O formulário do Arquivemática é muito pobre. Ele só permite os 15 metadados do Dublin Core. Mais um problema. Por mais que eu coloque esses metadados, eles não populam lá no Atom. Então, quer dizer, hoje o Atom não está recebendo metadados
além dos Dublin Core. Tem uma solução que a gente faz, viu? Eu quero até ouvir se tem mais alguém fazendo. Prepare-se para responder. Tem um script lá do Atom que se chama PHP Symfony Import, .csv. O que a gente faz com esse script? A gente manda os metadados ISAD, ou seja, no BRAD, no contexto brasileiro, e o Atom faz essa importação. Isso é uma gambiarra. Perdão, é uma gambiarra definitivamente, por causa que se a gente olhar pela cadeia de custódia, o andamento da linha ininterrupta não está acontecendo. Então a gente faz isso por esse script. O Atom importa através de um CSV. Mas isso definitivamente não deve continuar assim. Tem que acontecer um desenvolvimento. Os pedidos que a gente fez lá na Artefactual geraram tickets, quer dizer, tem ticket já registrado lá no Redmine da Artefactual, tanto da parte do Arquivemática quanto do Atom. Mas o desenvolvimento não está rodando. Quero ouvir, devolvo a palavra. Quem mais se inscreve para falar? Wagner levantou a mão. Gente, boa tarde. Meu nome é Wagner, eu trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora, eu sou analista de TI e estou lotado atualmente no arquivo central da universidade. Para mim é recente o trabalho junto aos colegas arquivistas, né, na área de arquivologia, então estou iniciando minha trajetória nessa área. A minha intenção aqui é mais escutar do que falar, né? Mas eu lancei como proposta de tema a questão da interoperabilidade. Foram duas propostas, interoperabilidade e personalização do Atom. Eu conheço pouquíssimo o Atom, o Arquivemática. O Atom foi instalado aqui na universidade para testes, né? Por um outro colega que é da área de TI. E nós começamos a experimentar, eu e mais uma colega arquivista, para ver como é que ele funciona e tal. E é uma coisa que me pegou logo de cara, lendo sobre o tema, né, do RDC-ARC, a cadeia de custódia, enfim, a CIGAD, coisas assim, foi a questão da interoperabilidade, como fazer esses componentes conversarem, né, pensando nessa continuidade, né, como o professor Flores falou, uma continuidade das ações, né, arquivísticas. Eu queria saber dos colegas presentes, até o professor Flores, de experiências de integração, de interoperabilidade, dando um foco no SEI, que é o que nós usamos aqui, né, como GED e com workflow para tramitação de documentos eletrônicos, que é administrado pelo Arquivo Central aqui da Universidade atualmente, e sistemas como Arquivemática e o Atom, assim, é mais uma questão de ouvir de vocês experiências, estratégias, problemas, enfim, porque é uma coisa que é prevista para acontecer ao longo desse horizonte que tem pela frente. Eu sei que é um trabalho gigante, mas, enfim, é bom ir pensando desde já sobre isso. Obrigado. Wagner, que ótimo o teu compartilhamento. Eu vou só fazer um comentário e segue aberto para o pessoal falar. É importante dizer que a parte da interoperabilidade, o Arquivemática, ele tem mais potencial, ou seja, ele é mais efetivo porque o set de API do Arquivemática, ele é muito mais complexo, ele tem inúmeros endpoints, então eu posso interagir de uma forma muito mais rica com o Arquivemática. O Atom, vocês viram que não, né? Quem já deu uma experimentada na API do Atom, ele tem somente 3 endpoints. Isso quer dizer que a minha interação de interoperabilidade com o Atom, ela é muito menos rica do que é lá com o Arquivemática. Eu consigo interagir do meu sistema de negócio, do meu CIGAD, de qualquer sistema que eu desenvolva, qualquer sistema de informação digital, de uma forma muito mais rica, através de inúmeras chamadas aos endpoints do Arquivemática. Do Atom, não. O Atom, o que depende? Depende ou do RDCAR, que é Arquivemática, que tem a conexão, ou de scripts, que a gente pode fazer chamada, ou então de uma interação direta, manual, que não é o desejado.
Tá? E ainda falando em experiências, eu vi que está presente aqui a Tatiana, não sei se mais alguém, o trabalho do IBICT no TJDFT, que é uma experiência muito rica. E a outra experiência que eu gostaria de destacar, veja que o caso do IBICT em cadeia de custódia plena, né? Um sistema de negócio, supostamente de gestão, que faz interoperabilidade com o Arquivemática, arquivando, recolhendo pacotes em cadeia de custódia. O DJE para o Arquivemática. Acho que foi feito em Python. E o Amand também poderia comentar como que está a situação do case aquele da DataPrev. Como que andou aquilo, evoluiu, não evoluiu, o que tem para a gente? Tatiana levantou a mão. Tatiana, com a palavra. Oi, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Claro. Oi, professor. Como o senhor comentou, realmente lá no IBICT já estamos fazendo, né, cadeia de custódia plena, tanto com o sistema do TJDFT, o DJE, já estamos com projetos para o PJE também, e a gente está nos finalmente já com o SEI em trabalho com o Arquivo Nacional. Tem aqui, acho que no chat também, tem a Marília e a Lara, que fazem parte também das arquivistas, né, que estão nesse projeto. Se vocês quiserem também falar alguma coisa, meninas. Mas a gente consegue extrair, por exemplo, do SEI, os metadados de gestão. Colocamos também com alguns metadados já, que a gente também possa extrair, que sejam descritivos, né, para irem direto para o Arquivemática, e do Arquivemática já também interoperabilizado com o Atom. O único problema que a gente está enfrentando agora, professor, já que o nosso tema aqui, o principal é o Atom, é que ele está tendo um problema quando a gente envia alguns diretórios com documentos dentro. O que ele faz, ele chapa, ele ignora os diretórios e joga direto os documentos, os objetos, né, direto no slug que a gente seleciona. Então, por exemplo, se eu mando um processo, ou 2, 3 processos no pacote, e dentro desses processos estão os documentos que fazem parte desse processo, ele não cria o diretório de cada processo com os documentos abaixo. Ele joga todos os documentos do primeiro, do segundo, do terceiro processo, como se fosse um nível só. Aí o IBICT também estudou como a gente pode trabalhar com Struct Map personalizado, né, para a gente poder criar os diretórios enviando pelo METS, né, do Arquivemática. Só que, por enquanto, para envio standard está funcionando, só que para envio em bag, que é o que a gente faz, né, a gente sempre faz envios de pacote, envio em bag não está funcionando. Então, eu queria, na verdade, falar um pouco dessa experiência, né, que isso está acontecendo no IBICT mesmo, e também devolver aqui uma pergunta para o grupo, se tem alguém que já trabalhou com a parte do Struct Map para criar diretórios no Atom. Tatiana, que bela contribuição. E eu até devolvo mais uma pergunta também, Tatiana, além do Struct Map, vocês já experimentaram aquela possibilidade lá do Appraisal, do Arquivemática, onde a gente define níveis para cada objeto ou conjunto de objetos, que poderia ser diretório. Uhum. Lá funciona, né, no Atom. Lá funciona, professor, só que assim, ele funciona de forma manual. Se a gente for chamar de forma automatizada, que é o nosso escopo, né, é automatizar os sistemas, né, a gente não consegue usar essa aba, a Appraisal. Por aí, ele realmente funciona. Você ir lá e criar os metadados de níveis de descrição, está funcionando. Mas o problema é que ele funciona de forma manual, né? E como a gente está querendo extrair de forma automatizada, aí a gente já descarta essa aba, não consegue trabalhar com ela. Não, e é exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Sim, o Appraisal é manual. Eu tenho que enviar para a quarentena e eu tenho que fazer uma intervenção lá no Appraisal. Mas a minha dúvida eu não investiguei sobre isso ainda. Existe algum endpoint que a gente pudesse chamar uma REST diretamente ao Appraisal e aí definir esses níveis por chamadas REST API?
Professor, isso é uma coisa que o grupo já pesquisou também, né? Os pesquisadores Sim. lá do BICT, e a gente não encontrou nada que a gente possa fazer uma chamada direta também. A única Ótimo. coisa que eu achei mesmo foi pelo Struct Map, só que funcionou mesmo, como eu falei, no Standard funcionou. Ele criou os diretórios da forma que eu queria, do tipo hierárquico que você tem que usar. Mas quando a gente manda como Baget, inclusive quando você manda o CSV como Baget, muda um pouco, né? Por exemplo, ao invés de você colocar o objects barra, é data barra, né? Não é o objects. Então a gente também já fez testes também mudando essa hierarquia, né, de nomenclatura das pastas, mas mesmo assim não funcionou. Eu estou em contato, né, com o pessoal lá da Artefacto para ver se alguém me ajuda, mas tem um pessoal de fora que está testando isso também, não da Artefacto em si, mas outros usuários. E, enfim, eu estou com a esperança de que a gente vai conseguir, mas não sei se por agora. Ótimo. A Amanda está com a mão levantada, está com a palavra. Só para falar um pouco da experiência que você tinha perguntado, né, na DataPrev, o que a gente fez, Daniel, foi o CIGAD falar com o repositório. Só que o que aconteceu? Quando a gente foi implementar o modelo OAS, viu que o Arquivemática ele funcionava no contexto de um admissor, e de um admissor com algumas restrições, né, algumas limitações para a implementação do modelo. Por exemplo, questão de quarentena, que comentou, né? Normalmente no que a gente vê aí de pesquisas, o CIGAD ou uma integração manual joga para o Arquivemática, ele processa aquilo dali, de fato não coloca em quarentena, né, que a quarentena teria que ser o tempo de espera entre a atualização dos antivírus, então tem umas limitações como admissor. Mas hoje o que a gente tem? Um CIGAD com outro módulo de RDCA, que é onde cumpre alguns requisitos a mais, né, e aí o CIGAD fala com esse módulo, mandando um conjunto de CIPs separados por código de classificação, organizado lá como pede o ArcBrasil, né. Esse módulo de arquivo interage com uma farm de arquivemáticas, né? Ele chama um conjunto de arquivemáticas para fazer o processamento e a transformação de AIP. Feito o AIP, aí a gestão sai do arquivemática e passa para o módulo de arquivo que a gente tem, né? Que aí ali a evolução é para controlar tempo de vida de storage, atendimento à solicitação de DIPs, né? Alguém quer um DIP com vários arquivos de AIP separados, aí esse cara vai atender a isso. Então essa integração hoje a gente tem o CIGAD falando com o sistema de repositórios confiáveis que interage com uma fazenda de arquivemáticos para processamento. Excelente, Amanda, ótima contribuição. O chat também está rolando aqui, pessoal, e o pessoal está falando, inclusive, da experiência do IBICT e do compartilhamento deles. Vocês têm isso compartilhado? Está em algum repositório de código aberto? Está no GitHub? O Felipe já perguntou aqui. Licenciamento dele, qual é a licença? É bastante livre? Se puderem compartilhar, a gente agradeceria. Gente, a palavra está aberta. Professor, estamos preparando a documentação para ser disponibilizada, mas sim, para todos os sistemas que o IBICT trabalha, SEI, PJE, DJE, o que foi ficando pronto, né, ao longo do processo, a ideia é disponibilizar sim, para ficar como código aberto. Ótimo. Gente, alguém do grupo aqui já implementou, por exemplo, o Atom naqueles 2 sites independentes, um site somente leitura interno para a comunidade do arquivo e aquele site público somente leitura? Alguém já implementou esse script? Eu estou até correndo aqui para deixar o script em tela aqui, que seria uma das ideias. Seria essa estratégia de deployment do Atom, o double site. Alguém daqui do grupo já fez a implementação em double site ou não? Ó, a Cristina está no chat aqui, a ideia é fazer. Lembre que dá uma performance muito maior, aumenta. É só olhar as vantagens que a gente tem. Eu posso cachear muito mais a questão do Atom público, eu posso
Eu tenho segurança porque eu desabilito completamente o login no Atom público, eu só vou atualizar o Atom interno, local, sabe? Então é bem mais interessante. Gente, a palavra está à disposição, levante a mão ou já abra o microfone e saiam falando. O Amante está falando de desarquivar um processo. Amante, alguma experiência já nisso? Vocês atualizaram o wipe para fazer o desarquivamento ou simplesmente fizeram a cópia do wipe? Tem alguma experiência nisso? Era isso que eu estava perguntando para a Tatiana, porque o que a gente tem ainda não chegamos nisso, o próximo passo seria esse, né? A estratégia que eu tenho hoje na cabeça para implementação ou evolução disso, gravados os IPs, é igualzinho tá lá na NBR, né? Eu vou receber uma solicitação pelo guichê, que seria o que o Atom faz o papel, né? Pedindo um IP. A minha premissa é fazer uma cópia, como tá lá na interação do arquivamento com a entidade de acesso, fazer uma cópia do IP da entidade de armazenamento para uma área de trabalho, e aí eu teria uma interferência manual, né? Eu ia retirar o documento que eu precisava, encaminhar para o SIGAD, devolver o IP para readmissão, não na arquivemática, mas no nosso subprocesso, né, que tem mais sistemas envolvidos. Gerar um novo IP e excluir o IP anterior, uma vez que eu tenha a confirmação do desarquivamento pelo SIGAD e a confirmação da readmissão pelo repositório confiável. Eu quero ver se tem uma experiência parecida, ou se alguém está pensando em fazer algo assim com o SEI ou qualquer outra experiência, nesse contexto aí, repositório digital confiável de nível intermediário fazendo desarquivamento. Amande, isso é uma coisa que vários clientes já pediram para o Ibict, né? Inclusive o pessoal do TJ já conversou sobre isso com a gente. O problema é a gente voltar a fazer com que o processo, né, e os seus metadados funcione no fluxo do sistema que a gente retirou. Então, por exemplo, a gente retira do sistema, né, os metadados de gestão, os metadados descritivos, se houverem, né, se a gente puder fazer algum depara, mas existem outros metadados que a gente tira do banco de dados que deveriam voltar para o sistema de origem para que ele funcione e tramite de forma correta. Então, se você quiser voltar, a gente teria que fazer vários scripts, por exemplo, de inserção de novo nesse sistema. Então, é uma coisa muito complicada para a gente fazer, já discutimos internamente, mas, por enquanto, a gente não desenvolveu. Já se falou, inclusive, de repente, salvar todas as tabelas que tenham os dados daquele processo que a gente está arquivando. Mas, mesmo assim, existem regras de banco de dados também que a gente deve considerar, regras de sistema, porque tem códigos que ficam no próprio código, no próprio PHP, por exemplo, no próprio sistema que estão por trás ali do banco de dados, mas que a gente deve salvar para fazer com que ele funcione novamente no sistema de origem. Então, é muito complicado fazer isso, fazer esse desarquivamento, né? A gente sabe que o Arquivemática, ele te permite deletar um IP. Você pode, né, arquivar e, de repente, quando você desarquiva, você pode deletar aquele, porque você vai arquivar novamente, de repente, com novos dados, não sei, né? Com novos documentos. Mas o problema é você voltar ao sistema de origem, isso daí que é o mais complicado, a não ser que você não delete, né, você não exclua do sistema de origem esse processo. Você simplesmente coloque uma flag qualquer que foi arquivado para que a pessoa, né, não consiga abrir de novo o processo, nem mexer, nem tramitar, nem acrescentar mais nada, e depois qualquer coisa volta com essa flag para desarquivado e a pessoa conseguir tramitar novamente. Isso seria uma solução, mas quando a pessoa procura um cliente, né, procura um RDCA, que ele procura também com o intuito de eliminação, né, para poder diminuir o storage do banco, né, e dos file systems, né. Então, tem que pesar aí numa balança o que seria mais viável e, de repente, sim, dá para a gente fazer? Dá, mas é muito custoso. E seria muito complicado a gente conseguir voltar a tramitar com o processo de novo no sistema, né? Eu não sei que seja um sistema bem simples, mas sistemas como SEI, PJE, esses mais complexos, fluxos, o que for, é bem mais complicado. Tatiana, será que talvez o Ibict não poderia trabalhar num contexto de padrão de importação e exportação?
Porque isso aí que tu falou, manter lá o documento em 2 lugares, né, o RDC-ARC e o SIGAD, para mim dá um problema de cadeia de custódia bizarro. Quem tem a custódia do documento original? Exato. E se você tem um padrão, saca, assim, olha, o padrão de documento arquivístico é esse no Estado brasileiro. Talvez isso pudesse ser embutido no EARC. O EARC hoje prevê todo mundo tem que exportar, mas não fala que tem que importar, né? Então, será que o IBICT não poderia trabalhar em algo assim, no contexto de, o padrão de troca de mensagem, de documento arquivístico é esse, todo mundo tem que exportar e importar nesse padrão, e aí a gente não integra com mais nada, saca? Todo mundo tem que se adequar àquele padrão ali. E aí incluiria metadados de descrição para o Atom poder receber. Tem alguma coisa assim aí no IBICT, orientado para isso, para o estabelecimento de um padrão de troca de mensagem? Não, a gente não pensou nisso ainda. A ideia é perfeita, mas também seria ótimo se a gente tivesse algo, né, nesse sentido no IARC Brasil. Mas o problema é cada desenvolvedor, né, que for fazer um SIGAD de negócio, se adaptar a esse padrão, né, para a gente conseguir exportar e importar, né, com esse padrão, né? A gente já não tem nada padronizado aqui no Brasil, infelizmente, né? Nem um IARC direito a gente tem, né? Então seria, não sei, acho que teria que vir também dos desenvolvedores de cada sistema, né? Se eles vão aceitar essa adaptação ou não, né? Mas a ideia é perfeita. Assim, quanto mais padronizado, melhor, para a gente conseguir interoperabilizar todos os metadados e os sistemas, né? Com toda certeza, seria perfeito, até porque a gente teria até inclusive um padrão de metadados, né, que hoje cada sistema de negócio ou cada candidato a SIGAD implementa os seus metadados à revelia, né, cada um inventa e cria, é só a gente fazer uma mergulhada nos bancos de dados que estão aí nos sistemas de gestão de documentos, é uma loucura. Ou seja, existe um set de metadados do IARC Brasil que não é considerado nos sistemas de gestão de documentos. E isso facilitaria muito esse retorno de um processo que foi arquivado para voltar a trâmite, porque eu vou ter uma equivalência de metadados, que hoje não existe essa equivalência de metadados, esse padrão. Fazer um crosswalk hoje, de um SEI ou até do Super, etc., seria uma verdadeira loucura enquanto não houver uma adoção de padrão de verdade. Como o Arquivo Nacional dos Estados Unidos fez, o NARA, que disse que não recolheria mais nenhum documento, e está público isso, que não fosse no padrão de metadados publicado por eles, e obedecendo o DOD 5015, né? Gente, o Felipe está perguntando aqui, o Atom em Docker, quem está a fim de comentar aí? A gente tem utilizado direto, em produção, embora ele não esteja oficialmente suportado pela Artefactual, a gente viu que foi feita uma atualização agora da documentação do Docker agora nos últimos 2 meses. Quem é que está a fim de comentar aí sobre Docker no Atom? Se não, se rola silêncio, seguimos o debate. CSV, quem é que tem utilizado bastante importação e exportação do Atom em CSV e EAD? Vocês têm utilizado, têm feito essa prática, têm interoperado esses dados? Vocês têm compartilhado plano de classificação em dados abertos? Ou os arquivos de vocês estão publicando planos de classificação sem dados abertos, somente o PDF ou o Docker? Comentem sobre isso também, gente. Era uma das demandas. Jaime levantou a mão, está com a palavra. Hola, ¿se escucha? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. Hablo en español porque soy de Uruguay y les agradezco esta oportunidad para participar en un evento Atom por aquí cerca. Así que, más que nada, muchas gracias. Respecto a CSV, sí, yo soy del Laboratorio de Preservación Audiovisual de la Universidad de la República, del Archivo General de la Universidad de la República, y todo nuestro proceso fue ir a Atom para abandonar todo lo que no era documentación formalmente en formato ISABG.
Y la forma que tuvimos de llegar a eso fue utilizando CSVs, es decir, utilizamos CSV como intermedio para llegar y hacer un upload masivo de cada uno de los fondos, salir de los Google Docs, los Word, todo lo que estaba perdido, consolidamos en CSV, hicimos el upload. La experiencia es buena siempre y cuando lo hagan por línea de comando. Los uploads vía interfaz gráfica nos resultaron bastante tediosos, lentos, y ahora ya no tanto, pero a fines del año pasado había unas versiones de Atom cuyo gerenciador de procesos se caía continuamente y no permitía seguir. Entonces, línea de comando con CSV bien hechos, para nosotros nos ha dado un resultado muy bueno y nos permitió rápidamente consolidar toda la información con buenas descripciones de lo que había y además aprovechar a mejorarlas. Eso, gracias. Jaime, bueníssimo que hayan utilizado tanto CSV. Vou falar em português e você me diga se tá legal, se você compreende bem. É muito importante a questão da adoção do CSV, principalmente pela questão dos dados massivos, né, que a gente possa interoperar. A questão de utilizar o ambiente web realmente é um problema. A gente viu que o Docker, o Atom Worker cai muito rapidamente. Ele cai muito fácil. A gente submete mais de 100 registros para importação e já começa a dar problema no Atom Worker, e a gente tem que ficar levantando. Por linha de comando, resolve tudo isso, né, Jaime? Sí, hasta cierto punto sí, efectivamente. Igual, yo creo que lo integraron en los últimos... a ver, yo creo que no es un problema de Atom, aunque en el fondo sí es un problema de Atom, porque es el German, la implementación PHP de German, lo que es complicado y lo que complica de que funcione establemente. Pero bueno, esa es la tecnología con lo que está hecho. Yo llegué a eso y hay algunos parámetros que se pueden tocar y mejoran muchísimo la posibilidad. Sin embargo, nada comparable a hacerlo por línea de comando, que funciona sin absolutamente ningún problema y respeta todo lo que está en la documentación. Yo creo que la documentación de cómo hacer CSV, si uno pone realmente atención y construye los CSV de acuerdo a los simples ejemplos que hay en la documentación de Atom, funciona y funciona bien. Y para la adopción de Atom es muy bueno porque rápidamente tenemos la información estructurada como queremos y el usuario, que es la segunda parte, empieza a trabajar directamente sobre el Atom y se empieza a familiarizar directamente en la interfaz gráfica, que registro a registro es mucho más llevadero que cargar 300, 400, 500 o hasta 600 registros. En nuestro caso además era multimedia, ¿no? Incluía videos, pequeños videos que tenían sus complicaciones por el tamaño de archivo, que es otra de las cosas que complica. Sí. Sí, isso seguro. Bueníssimo. Mais comentários, gente? Quem que tá afim de falar? Eu tô vendo que o chat está rolando discussão aqui. Não querem falar as discussões do chat? Daniel, esse lance do chat aqui é o Docker do Atom, né? Até, assim, eu tinha uma pergunta para fazer mais na frente, que era software livre, quanto custa, quem suporta, né? Porque, realmente, o que eu tenho visto de implantação de Atom, ou até de arquivemática também, aí eu baixo uma imagem, subo em produção, ou faço aquele passo a passo, mas não se pensa em ambiente produtivo mesmo, né? Rede intermediária externa para camada web, rede intermediária interna para arquivo de dados e banco. Então, acho que é mais nessa vibe aí que a gente está discutindo no chat, né? Que é dockerizado, qualquer sistema pode ser dockerizado de fato, né? O Atom é só que para mim o ideal é que quando nós formos usar ele em Docker, seja com uma equipe especializada de TI, se preocupando com essas questões de ambiente produtivo, entendeu? Separar os containers em área de rede específica para aquele fim, ou seja, tem um arcabouço de TI ali atrás para sustentar o produto em produção, com suporte, tudo isso, né? Exatamente, Amandi. E até eu também deixo uma pergunta para o pessoal. O Felipe levantou a mão agora, eu já vou passar a palavra para ele, mas também eu deixo uma demanda aqui.
Se vocês estão vendo instituições que estão se articulando para contribuir com o projeto de software livre do Atom, porque no Brasil, porque o que a gente tem visto é que a gente não tem recebido ou não tem enviado quase que colaboração nenhuma para a mantenedora do código. É como se a gente fosse muito egoísta, a gente está utilizando um projeto, nós estamos economizando recursos públicos e privados, estamos utilizando ele em escala comercial, em produção, mas a gente não tem devolvido. A gente fica reclamando porque eu queria a funcionalidade de botar metadados MARC 21, mas eu não vou lá colocar um formulário MARC 21. A gente reclama que o instalador é um problema, mas a gente não tem colaborado. Então eu queria saber, até hoje não existiu nenhuma colaboração formal de código, nenhum ticket desenvolvido pelo Brasil. Existe alguma instituição que esteja se articulando para devolver, para colaborar? Felipe levantou a mão. Boa tarde a todos. Não, era mais para falar sobre a questão do Docker. O que eu estou querendo propor que existem 2 pontos que o senhor colocou no e-mail, que é a difusão do Atom e a dificuldade na instalação. Se a gente utilizar via Docker, isso não seria mais fácil, até porque a gente criando um container, fazendo todo o processo de integrar na comunidade, não seria mais fácil instalar? Porque eu ocuparia o quê? 4, 5 comandos para instalar nos computadores para fazer uma difusão para alunos, para as universidades, etc. Pois é, Felipe, é uma possibilidade, mas assim, não chega a ser exatamente isso. A gente poderia, quem tem condições de dar 4 comandos para levantar um Docker, ou para chamar um Docker Compose, ele também pode pegar um script de instalação do Atom e fazer a instalação. Tá? É uma sequência, faz um script, tem script pronto nos repositórios, tem lá no GitHub. Também não só essa questão, tem máquinas virtuais prontas também, né? Eu posso virtualizar e clonar essas máquinas também. Vocês vejam que as possibilidades, elas são múltiplas, elas são muitas. E é isso que a gente está tentando investigar aqui. Por que está demorando tanto essa adoção? Por que existe tanta resistência? Por que as universidades ainda não têm uma instância de Atom para dar aula para os seus alunos? Por que os arquivos municipais ainda não têm? Por que os arquivos estaduais não pensam em criar uma infraestrutura de Atom e oferecer para os arquivos municipais, mesmo que tenha autonomia, né, gente? Lembrem disso. Mas oferecer para os arquivos municipais que não têm condições de ter, para criar uma rede e dar acesso à memória, né? Access to memory. Outra dúvida que eu pergunto também, vocês já viram alguém aqui oferecer Atom instalado, on demand, SaaS, em nuvem? Existe alguém aí? O Amante também está comentando no chat aqui, o Arquivo Nacional também, concordo perfeitamente. A Amande até teve uma vez, eu não sei se você chegou a consultar, o Arquivo Nacional, alguns anos atrás, ele tinha uma página software livre no Arquivo Nacional. Eu tenho prints destas páginas, elas foram todas apagadas depois. Tinha vídeo de como instalar o Arquivemática na rede do Arquivo Nacional, tinha vídeo de como customizar, de como trabalhar com os containers. Isso foi abandonado e a gente não recebeu resposta depois por que aquilo parou. Porque, na verdade, a nossa autoridade arquivística, a instituição mais alta é a autoridade arquivística e principalmente a ligação que tem com o CONARC também, né? Eu gostaria que fosse independente, mas não são. Na verdade, os dois têm uma relação ali umbilical. Então, por que essas ações não têm uma coordenação? Por que não há essa ideia? Devolvo para vocês, por favor. Quem fala aí? Professor, voltando aqui ao que você estava falando sobre a contribuição de algumas instituições com o pessoal da Artefacto,
Eu concordo plenamente com você. Se tem instituições que estão usando software livre e podem contribuir com código, por que não, né? O problema é que eu vejo que boa parte do pessoal de TI, principalmente, eles ainda estão aprendendo como que mexe, como que instala, dá manutenção e etc. nesses sistemas primeiro, né? Acho que após isso vem uma demanda que é importante. Você lembra como é que a gente fez para tentar instalar Nobrad dentro do Atom, lá em Santa Maria? Então, só dando um feedback aqui para o pessoal, a gente fez o código funcionar, né, a Nobrad dentro do Atom. Isso foi um ticket que foi aberto, inclusive com o Dan Gillian, mas quando o código foi entregue para eles, depois de estar pronto, né, que eles viram que iam ter muito mais trabalho para poder fazer manutenção no código a cada versionamento da ferramenta. Então, e como a comunidade brasileira é a única que usa Nobrad, eles não viram tanta vantagem em incluir o código. Então, acabou que o nosso código foi para as cucuias, né, professor? A gente não usou. Então, é bom vocês conversarem muito bem com o pessoal do Artefacto antes de tentarem enviar qualquer coisa para eles poderem implementar dentro do código, né? Assim, acrescentarem no código deles. Agora, uma contribuição que a gente faz muito, professor, até com projetos lá do Senado, ou então do próprio IBICT mesmo, contribuir no fórum. Por exemplo, a integração de Docker entre Atom e Arquivemática não tem ainda no código, né? Isso é uma coisa que o nosso projeto lá do Senado fez. Então, mas acabou ficando no fórum deles, né? Assim, foi muito elogiado pelo pessoal do Artefacto, mas eles não separaram, por exemplo, esse código para quem quiser usar. Tem que fuçar no fórum quem quiser utilizar essa integração de Docker. Então é bem complicado, assim, também essa própria conversa com eles, assim, é um pouco complicada também, né? Eles são muito solícitos quando a gente pede alguma coisa no fórum, mas quando a gente tenta participar e colaborar também um pouco com o código deles, eu sinto uma certa dificuldade, sabe? Tatiana, concordo plenamente. Tem mais gente querendo falar. O Felipe levantou a mão. Abra o microfone aí e iniciem, pessoal, por favor. Então, professor, voltando só para a ideia do Docker, foi o que eu fiquei de concluir, mas assim, por que eu acho mais fácil o Docker se a gente fosse com a ideia de difusão? Primeiro que eu acho que o Atom ele fica muito atribuído a uma ideia de Linux, né? E o Docker eu acho que já ele fica mais familiarizado até para quem usa o Windows, que é o sistema operacional mais usado, né? Então eu acho que seria uma das vantagens, um ponto positivo a utilização do Docker. A questão da virtualização, eu acho um pouco válido, mas eu acho um pouco complicado. Por quê? Porque muitos computadores utilizam só 4 GB, você virtualizar um outro sistema, utilizando uma outra máquina dentro, eu acho que alguns computadores podem não suportar, né? Tipo, da galera assim que usa mais no dia a dia. Então, acho que o Docker poderia ser um vai, né, para essa familiarização, a adoção da plataforma. Felipe, concordo também, até porque o Docker daria uma queda aí de exigência de máquina, né, comparado a uma VM, né, e não uma instalação, mas sempre a ideia é aquela, né, o Atom é um ambiente servidor, né, tem que levantar um servidor. Tem alguns comentários aqui no chat, o Davidson sobre a atualização, a migração, e o pessoal já respondeu, né? Migração realmente tem que ser questão de suporte, questão de administração, botar HTTPS. Lembre que uma migração do Atom, nós precisamos fazer um dump do banco, nós precisamos copiar aqueles diretórios lá de uploads e downloads. Tem um script que a gente tem que fazer depois de instalar o novo Atom. Então tem que ser, e nós precisamos ter essa relação interdisciplinar, a gente tem que começar a cobrar isso, né? E esse é um dos objetivos que nós temos na nossa fala de hoje, no nosso debate. Por que tem alguns entraves no Atom, na adoção dele nas instituições?
Por que às vezes a gente vê uma universidade que tem DSpace muito facilmente? Um professor tem máquina de DSpace para dar aula, tem máquina de DSpace para fazer cópia, para clonar, mas não tem Datom. Por quê? Porque essa invisibilidade ainda no cenário brasileiro. Tá? Agora nós estamos vendo o Tainacan aí voando, né, gente? Um sistema fantástico para museus, só que não é para arquivos, né? E está acontecendo a mesma coisa que acontecia com o DSpace. Então, esses questionamentos nós precisamos fazer também. Por que a gente tem esse déficit? E o que deveria ser feito no sentido de reduzir esse déficit? Por favor. O Gabriel comentou ali, a possibilidade de instalação no Windows? Não, Gabriel, realmente as dependências de instalação do Atom não vão em Windows, elas requerem um Linux, tá? E ainda assim, quando a gente fala Linux, ele tem uma documentação oficial para determinadas distribuições, como, por exemplo, a Ubuntu. Quem vai para CentOS e outras distros já tem diferença, porque muda a arquitetura de pacote, etc. Então, a gente tem que adequar-se a essa sistemática. Agora, em Windows, não, ele não instala em Windows definitivamente. Aí seria o que foi colocado aí pelo Felipe, trabalhar com virtualização com dockerização ou com virtualização. Tá? Levantar uma máquina virtual no Windows ou levantar um Docker no Windows, seriam as alternativas. Tá? Pessoal, com a palavra. Professor, assim, tu falaste do que pode ser feito, né, para popularizar o Atom, assim. Talvez o Brasil ainda não tenha escolhido qual é o seu sistema de difusor, apesar de não ter opções, né? Mas talvez falte realmente uma política de Estado, né? Sei lá, o Arquivo Nacional dando a direção para o Sinar de que aquele dali é o sistema de difusão, investindo equipe para trabalhar, interoperando com órgãos de TI do Estado, né? No caso do Arquivo Nacional seria a CEPO DataPrev, mas os municipais e estaduais também poderiam interoperar com as suas empresas, as respectivas empresas de TI, e usando até serviços de nuvem. Hoje a gente não tem escolha, então o Atom talvez seja um exemplo para estudo nas universidades, né? E ele é simples, em termos de TI, né, de composição do sistema, ele é simples. É um servidor web com PHP, banco de dados e o Elasticsearch para indexar o não estruturado ali, né? É muito trivial para uma equipe de TI estruturada, claro, né? Manter imagens, dockers, ambientes em produção, blueprint de nuvem. O que falta mesmo é um serviço profissional de TI olhando esse cara aí como um produto, né? Talvez sob a direção de uma política de governo para difusão de acervos permanentes, né? Concordo plenamente, Amanda. Inclusive, se não for o Atom, as instituições arquivísticas brasileiras deveriam definir e emanar uma política, então. Qual seria essa alternativa, né? Por exemplo, a plataforma de acesso mais utilizada pelo AN, pelo Arquivo Nacional, o CIAN. Então, se fosse o CIAN, tinha que haver um investimento maior no CIAN e ser disponibilizado no GitHub do Arquivo Nacional, de forma pública, que a gente possa baixar, adotar, e essa ser a política brasileira. Tá? Ter um set API para a gente poder fazer chamadas no CIAN, tá? Ter documentação de escalabilidade, ter vários endpoints que a gente possa interagir e que a gente possa colaborar também. Porque enquanto não houver isso, a gente fica um pouco perdido. Tá? Como é que nós vamos investir? Qual é a nossa plataforma de acesso e transparência ativa? São por essas ausências que aí vai aquela instituição lá e coloca acesso a documentos num Drupal, que não tem multinível, que não tem requisito nenhum. Ou então vai lá e coloca o Tainacan, sistema magnífico, com todos os parabéns por aquele sistema brasileiro, ou um DSpace, mas que não é escopo
documento arquivístico, que é o Atom, que é o Content.gm, que é o Cian, etc, etc, etc. Essa questão é muito importante. Gente, tem gente que levantou a mão aí, por favor, abra o microfone. Só para falar, o Jaime também levantou a mão, não sei se teve antes alguém antes de mim, mas ele foi depois de mim, com certeza, que estava de olho aqui. Então, só para complementar o que o Armando falou, o Carlos Eduardo Armando, a questão da tradução é uma barreira de entrada muito forte, pelo menos aqui, falando aqui do lado de cá, da Federal de Juiz de Fora, com os colegas arquivistas, há uma dificuldade muito grande para usar software não traduzido. Inclusive, a colega com quem eu estou trabalhando, ela tem uma tremenda dificuldade. Não é demérito dela, obviamente. É uma dificuldade que eu digo, é uma barreira de entrada. Então, assim, eu sei que o Atom, pelo que eu já vi, oferece uma tradução. A tradução da interface é parcial, pelo que eu testei a versão, acho que é 2.6, se não me engano. Não lembro agora, 2.6 alguma coisa, não lembro do último número de versão. Mas havia dificuldade, assim, por parte dela de uso, isso me chamou muita atenção. Então, inclusive, aproveitando a deixa, a minha pergunta é sobre equipes de tradução, porque sempre é uma boa ideia, no meu caso, por exemplo, estou iniciando, começar a me familiarizar com software e contribuir através de tradução. Eu lanço a pergunta para vocês sobre equipes de tradução, sobre possibilidade de trabalhar dessa forma para poder retribuir, né? Já que o professor Flores falou, né, de usar e não produzir junto, né? Enfim, aproveitando. Wagner, essas ações, elas não têm nenhuma coordenação. Inclusive a tradução, o nosso grupo traduz sistematicamente o Atom, mas nós temos limitações. A gente é um grupo de pesquisa de universidade, você sabe como as universidades estão agora, os recursos de bolsa são cada vez mais escassos, e o que a gente sente necessidade é que haja uma coordenação mais organizada, de instituições de verdade, de conselhos, de arquivos estaduais, etc. Hoje nós traduzimos, a gente cuida para seguir as normas na tradução, muitas vezes a gente fica corrigindo ou revisando uma tradução que foi feita de uma forma muito literal, que não pode ser. Às vezes a gente pega lá a tradução de repository para repositório, e repository é a instituição arquivística. Olhem a questão da terminologia, como ela é muito importante. Tá? A própria descrição arquivística, ela aparece como object, e na verdade é a descrição arquivística. Então, tem que ter um cuidado muito da terminologia. Vejam que a tradução ela é aberta para todo mundo, ela era feita no Transifex, hoje ela está no WebLate, é livre, todo mundo pode colaborar com essa tradução, certo? E mais outra ideia importante, a ideia da nossa fala aqui agora de tarde também é que saiam iniciativas, como criar canais, criar grupos, criar documentações, que nós consigamos articular algumas novas formas de desenvolvimento dessa plataforma que hoje é que está mais despontando. Se a gente vê que não vai ser o Atom, nós vamos ter que migrar para essa outra plataforma, mas hoje não tem nenhuma outra plataforma despontada no cenário nacional brasileiro. Gente, segue o microfone para vocês falarem. Oi, professor, boa tarde. Aqui quem fala é o Tássio, da Universidade Federal do Sul-Sudeste do Pará, né? Eu mandei e-mail para o senhor há alguns dias, né? Aí eu contei um pouco da história, né? Na verdade, eu trabalho com o Atom, né? Na verdade, eu tenho alguns conhecimentos sobre o Atom, né? Na parte que eu sou arquivista, né? Conheço algumas coisas, a parte da descrição, de utilização da plataforma, né? A própria Tatiane me explicou algumas coisas, né? Eu já aprendi muita coisa com ela. Só que o que acontece, a grande dificuldade é exatamente quando a gente vai trabalhar com a equipe de TI, né? Num projeto que eu estou envolvido, me disponibilizaram 2 alunos do ensino médio, né? Que é o Gabriel, que está aqui no chat também, e a Carol, né? Que são alunos do IFPA aqui do Pará, né? Eles estão fazendo um ensino médio simultaneamente com a formação deles em TI, né? Só que eles têm bastante dificuldade para entender a ferramenta, o Atom, né? Eu acho que é uma dificuldade da grande parte dos profissionais de TI, né?
Então, assim, a minha pergunta é mais voltada, assim, aonde que a gente pode, sei lá, achar algo que possa ajudá-los, né, os profissionais da TI, nesse sentido, né, se tem algum fórum, algum grupo, não sei, né, é mais nesse sentido a minha contribuição. Tássio, além do pessoal que vai comentar aí, existe o grupo central, o Atom Users, ele é um grupo do Google Groups, que ele é mantido pela desenvolvedora, pela mantenedora principal do código, a Artefactual. Então, isso que a Tatiana comentou aqui das discussões, o Amand, etc., todas essas discussões são feitas lá nesse grupo central, da própria desenvolvedora. A Tatiana acabou de compartilhar o grupo aqui, Atom Users. Se inscreva. A discussão lá é em inglês. Tá? Inclusive, às vezes o pessoal manda em outro idioma lá. O que o pessoal faz? O pessoal usa um Google Translator lá, traduz e responde em inglês. O que acontece em outros países? Tem outros países que têm os seus próprios grupos técnicos. Talvez a gente deva criar um grupo técnico aqui no Brasil. Quem sabe se alguém não cria aqui do grupo, tá? E não chame os especialistas para ter uma discussão em português do Brasil, se essa seria uma barreira, por exemplo, para um profissional de TI. Em princípio, não deveria ser. Tá? Mas, se for, talvez seja essa uma das discussões. Ou talvez também a gente consiga aglutinar mais documentação. Criar um canal YouTube dedicado, criar um blog, criar um grupo. Então, essas estratégias, talvez elas sejam interessantes, até que as instituições comecem a responder. O portal de software público faça, Prodazem, DataPrev, Arquivo Nacional, aquele portal de software livre do Arquivo Nacional, de repente, ser reativado. Tatiana compartilhou aqui o blog lá da Metadoc também, que tem uma documentação excelente sobre o Atom também. Quem sabe se não é isso que esteja faltando. Palavra está com vocês, pessoal. Tássio, eu coloquei aqui partes lá do manual do administrador, né, que era Artefactual. Boa parte do que eu aprendi foram 3 etapas, né? Foram com o professor Daniel Flores, foi nesse fórum e foi lendo esse manual do administrador, que tem muita coisa de TI lá também. Então foram 3 coisas que me ajudaram muito. Então, de repente, o pessoal aí de TI começar a ler esses manuais, acho que vai ajudar bastante. Excelente. Quem mais colabora, por favor? La adopción de un proyecto Atom requiere la participación de TI y además de un archivólogo o quien sea, si no es muy difícil. Para el TI muchas veces es difícil entender la delicadeza y el detalle con que está construido la descripción archivística. Y para el archivero ver todo eso consolidado a veces se le hace muy difícil y dice, pero está todo acá y funciona. Yo creo que cualquier proyecto que vayan a iniciar, por lo menos nuestra experiencia, requiere que haya un trabajo de TI y del especialista de archivos en la institución. Para nosotros, otra cosa muy importante, la interoperabilidad entre Atom. Hace muy poco hicimos una experiencia fuera de contratados por un archivo nacional. Tuvimos que hacer una inspección de materiales, audiovisual y demás. Y lo que hicimos simplemente fue llevar un laptop con un Atom instalado localmente, cargamos toda la información ahí y parte del servicio era devolverles la base de datos con las descripciones que habíamos hecho, los materiales audiovisuales, y ellos después lo levantan como parte de un respaldo como forma de trabajo. Es decir, el Atom mismo variando inclusive entre versiones diferentes de Unix. Funciona muy bueno, está muy bien. En español se da el mismo problema de las traducciones, la literalidad de las traducciones y el lenguaje específico del archivo. Eso hay que trabajar. Jaime, totalmente de acordo, e principalmente porque é fundamental essa relação interdisciplinar do trabalho. Nós não estamos mais falando só que um setor de TI, ou que um profissional de TI vai levantar uma máquina, vai fazer um deploy,
e vai abandonar. Não, nós precisamos de uma relação permanente com o setor de TI, principalmente porque nós temos algumas discussões agora, inclusive teóricas. A custódia arquivística, ela não é mais única do arquivista agora. Ela nem é mais pós-custodial, como foi na época do Cook, que não existia custódia. Nós estamos falando hoje de uma custódia digital compartilhada e distribuída. Uma custódia que o arquivista tem responsabilidade, porque ele é o administrador de preservação, e uma custódia que o profissional de TI também responde pela custódia, porque ele é o administrador de TI. A gente diz, inclusive, que eles teriam que ser nomeados e ter mandatos com esse papel de cuidar da custódia dos documentos digitais. São documentos permanentes, imprescritíveis e inalienáveis, segundo a lei brasileira. Então, veja que a relação do profissional de TI é muito mais efetiva do que se imaginava antes. Instalar e dar suporte. Não. Hoje ele cuida da custódia, tá? Do ter o documento, do cuidar, do armazenar. Não é mais um fazer exclusivo do arquivista a custódia. A custódia não é só a mais arquivística. A custódia é compartilhada com um profissional de TI agora. Custódia compartilhada e distribuída. Pessoal, segue o microfone. Daniel, eu queria só comentar um pouco dessa pergunta de Tássio, né, sobre profissionais de TI. Eu acho que você e Jaime responderam muito bem. Agora, qualquer produto de TI, qualquer sistema, e o Atom é só mais um, e até pela experiência que eu tenho de TI, né, é um sistema simples, bem simples, poucos itens de configuração para tratar, para fazer a gestão, né? Agora, por mais simples que seja, eu tenho que ter uma estrutura profissional de TI por trás. Tem que ter uma estrutura que vai dar suporte no data center, o data center certificado. Eu tenho que ter uma outra equipe que vai dar o suporte no nível do sistema, quais itens de configuração estão em produção ou não estão, né? Talvez até essa nomeação do profissional de TI que está fazendo a gestão de memória, né, seja muito relevante, como o Daniel colocou. Esse cara é o responsável por pelo menos uma camada, a camada do Atom, a camada do repositório, talvez. Agora, tem que ter uma estrutura robusta, uma estrutura de ticket. Se um documento sumir lá do Atom, corromper, um índice corromper lá no Elasticsearch, como é que eu abro um ticket, quanto tempo ele é atendido, quem vai atender, quem atendeu de fato. Então, um produto de TI tem que ter um conjunto aí de processos que vão sustentar ele em produção, e o Atom é só mais um produto, né? Exatamente, concordo plenamente, é fundamental esse entendimento. Não é mais um software para auxiliar nós desenvolvermos uma rotina técnica. Nós estamos falando de um software estruturante, um software que vai manter a custódia, que vai manter a autenticidade, a confiabilidade ao longo do tempo. Esse longo do tempo pode ser 10, 20, 30, 40 ou 50 anos. Tá? E a gente tem que também cuidar dos limites da profissão do arquivista. Lembre que antes a gente tratava de suporte, a gente escolhia a mídia para migrar, a gente comprava Blu-ray, HDs, carrosséis, fitas DATs. Hoje essa camada de armazenamento, ela sai na preservação digital sistêmica do fazer do arquivista, e ela vai para o seu devido lugar, que é o profissional de TI. É ele que escolhe os storages, é ele que escolhe os spaces, os locations, qual tecnologia, qual dispositivo armazenar, aonde fazer backup. Então, veja que aquelas práticas que nós tínhamos antes nos arquivos, elas já não fazem mais parte numa abordagem de preservação digital sistêmica, não mais do fazer arquivístico, e sim do fazer de TI, com uma custódia compartilhada e distribuída. Pessoal, segue o microfone aberto. Pelo jeito, eu acho que fechou o debate, né? Conversamos bastante. Lembrem que esse vídeo ele vai ficar compartilhado no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, Professor Daniel, do grupo de pesquisa
CNPq aqui da UF. Vocês podem voltar, vocês podem ir lá comentar. A Mandy, realmente, nós poderíamos conversar o dia inteiro, né? E vocês viram que por várias vezes, vários momentos, a gente quase que entrou no Arquivemática, né? Que seria outro universo infinitamente maior e superior e mais complexo, né? E aí a gente até tentou voltar aqui para o Atom, né? Que é o nosso foco, que é o escopo da nossa discussão de hoje. Quem sabe se a gente não tenha que fazer uma outra discussão dessas aqui, exclusivamente sobre o Arquivemática, a plataforma de preservação, tá? O convite fica feito, lembrando que essas ações elas devem ser envidadas por todos nós. Quem criar grupo, compartilhe. Quem criar um site, um vídeo, um manual, quem criar um Docker file para compartilhar, uma máquina virtual, estejam à vontade para compartilhar. Eu acho que essa é a ideia, mas principalmente cobrar uma política, né? Tem que haver uma política das instituições arquivísticas, do Arquivo Nacional, dos arquivos estaduais, dos arquivos municipais, das câmaras de vereadores, das universidades. Como está faltando isso? Nós estamos discutindo, dialogando, mas esse é um diálogo que já vem há um bom tempo. Tá? Eu agradeço a participação de todos. Tenham todos uma ótima tarde, interajam lá no canal, compartilhem o vídeo e estejam à vontade para criar e compartilhar tudo que for possível. Obrigado e boa tarde a todos.